Fala galera, beleza? Você está no canal 2 Centavos de Luta. Hoje, vamos fazer algo muito especial, uma tier list com vários lutadores de MMA e definir o melhor da história do esporte. Tudo isso com base da minha opinião, é claro, então já espero muitas polêmicas. Quero ver a opinião de vocês também nos comentários. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Começando aqui, temos vários lutadores para julgar e várias categorias. Na primeira posição a categoria GOAT, que só pode 3 lutadores. Depois a categoria Gênio, excelente, bom, deixa a desejar, categoria Cu de Cachorro, que tem que ter 3 ou mais, e por último a categoria CM Punk. E para começar já vamos economizar tempo e colocar o CM Punk aqui na categoria especial dele e nada mais a comentar, vamos pro próximo. Miocic hoje tá velho, ninguém bota fé que ele tenha chance contra Jones, mas ele é o maior peso pesado da história, do UFC. Logo, coloco ele como excelente, tem que respeitar o bombeiro. Holly Holm a próxima, e talvez já comece a polêmica aqui. Ela teve seu momento histórico vencendo a Ronda e se tornando campeã, é uma lenda do boxe, mas... no MMA eu coloco ela na categoria deixa a desejar, considerando os nomes que temos aqui na lista. Essa lutadora foi a que mais teve oportunidade de disputar cinturão mesmo sem merecer e só apanhou. Depois que perdeu o cinturão, nunca mais teve performances relevantes. Anthony Pettis hoje é mais conhecido pelo chute na cara do Ben Henderson pisando na grade, mas o Showtime foi um bom campeão, era talentoso, venceu ótimos nomes, até que teve que enfrentar o Rafael dos Anjos e teve suas fraquezas totalmente expostas. Então vou colocar ele no bom. O próximo é Francis Ngannou, e ele infelizmente saiu do UFC abandonando o cinturão para lutar boxe, mas eu acreditava que ele tinha chances de ser o maior peso pesado da história do UFC passando Miocic, mas ele saiu antes por escolha própria, então vou deixar ele em bom na frente do Pettis. Kamaru Usman eu já vou adiantar que ele está no excelente, não vamos se apegar à fase ruim atual dele, pois ele teve uma sequência absurda de vitórias e quase empatou com o Anderson Silva. Ficou uns anos como campeão dominante, onde ninguém contestava que ele era o melhor da categoria. Henry Cejudo, o triplo C. Eu acho ele excelente por ter conquistado os 2 cinturão e defendeu os 2 inclusive, embora eu achei que ele perdeu a segunda luta pro DJ e a defesa do cinturão dos moscas foi contra o TJ, que desceu de categoria dopado, mas parecendo um esqueleto. Ainda assim ele é excelente, coloco atrás do Usman, mas na frente do Miocic sinceramente. Se ele não tivesse ficado tanto tempo parado quando estava no auge, ele poderia ser muito maior e com mais umas defesas poderia até disputar a cinta da terceira categoria contra Volkanovski. Porém, não aconteceu e deixo ele aqui. Agora vamos ter o primeiro gênio da lista. Dominick Cruz para mim é o maior peso galo da história, movimentação incrível, boa trocação, bom QI de luta, bom wrestling. Muito completo como lutador. O pior inimigo da carreira do Cruz foram as lesões que afastou ele várias vezes do esporte e ele voltava sempre impressionando mesmo assim. Ele é com certeza um gênio e sem as várias lesões que teve, poderia estar disputando entre os 5 maiores da história na minha opinião. Nate Diaz, tem um nome gigante, principalmente após as lutas com o Conor, mas ele tá mais afim de sair na mão do que vencer de fato, então deixo ele no deixa a desejar atrás da Holly Holm. Frank Edgar é um dos meus lutadores preferidos de todos, considerava ele um exemplo de atleta. Ele era disciplinado, completo, tinha QI de luta, tinha muita garra, força de vontade e entregou algumas das melhores lutas do esporte no seu auge. No futuro ainda pretendo fazer um vídeo de melhores lutas de MMA, e uma das lutas do Edgar contra Gray Maynard com certeza vai ser citada. Inclusive, deixem nos comentários as lutas preferidas de vocês e ideias de vídeos. E lembrem de já deixar seu like aqui no vídeo. Dito tudo isso, deixo o meu querido Edgar na categoria excelente atrás do Miocic, agora a lenda Patolino, vice-campeão do TUF, e que era um dos lutadores que eu mais gostava daquele TUF na qual ele participou. Dito isso, infelizmente, fica na categoria Cu de Cachorro, não tem como ser diferente disso. Tyler Jeffrey Dillashaw,
talentoso demais, foi um dos 3 maiores do peso galo e coloco ele em excelente. Porém, atrás de todos, pois já caiu em doping e eu levo isso em consideração nas minhas análises. Vitor Belfort, uma lenda, com TRT dava medo de enfrentar, sem TRT nem tanto. Vou deixar ele em bom atrás de todos já que pós-usada ele caiu muito de performance. Taito Iwasa, o querido Bambam, é 100% carisma, mas não temos opção. Fica no cu de cachorro, mas na frente do Patolino. Jairzinho é um striker bom, mas só isso. Economizando tempo, deixo ele no deixa a desejar por último. Edson Barbosa eu gosto demais, sempre entrega ótimas lutas, é dono de um dos nocautes mais bonitos da história e é um dos melhores chutadores que já vi. Mas ainda assim vou ter que deixar ele no deixa a desejar porque ele sempre teve alguma brechas no jogo bem visível e nunca chegou no cinturão, então vou deixar atrás da Holly Holm que já foi campeã. Alexandre Pantoja, nosso atual campeão, é um lutador completo. Bom na trocação e excelente em derrubar e no jiu-jitsu. Mas ainda não conquistou tantas defesas de cinturão e acaba sempre levando muitos golpes, e embora vencendo sai muito machucado e passa por dificuldade quase toda a luta com os tops da categoria. Então vou deixar ele em bom atrás do Francis, mas na frente do Pettis. Jorge Masvidal, o Jesus das ruas, sempre foi um lutador divertido demais de ver e foi o primeiro a conquistar o cinturão BMF, mas acho ele semelhante ao Edson Barbosa, coloco na frente por achar o seu auge um pouco melhor, mas também fica na categoria deixa a desejar. Agora é conversa de gente grande. John Jones, o homem mais temido da história segundo Dana White e considerado o GOAT pela maioria das pessoas. Não é surpresa nenhuma que ele está na categoria GOAT que só pode ter 3. Mas será que considero ele o número 1? Vou deixar para responder isso quando eu escolher os outros 2 para essa categoria. Rory MacDonald é outro lutador bom que eu gostava de ver ele lutar demais, mas que eu fico na dúvida entre colocar ele no final da categoria bom ou no início do deixa a desejar. Mas olhando o quanto tem de ótimos lutadores tem para vir ainda, vou deixar ele no deixa a desejar. Valentina Shevchenko é excelente. Sem dúvida. Uma das lutadoras mais técnicas que eu já vi. Vou deixar ela na frente do Dillashaw. Donald Cerrone, um dos melhores lutadores que nunca foi campeão. Quem viu ele no auge com certeza adorava vê-lo lutar. Ele se manteve entre os tops da categoria por muito tempo. Então deixo ele em bom, mas no final por enquanto. Michael Bisping, bom lutador, foi campeão, mas para mim foi um dos piores campeões que já teve. Travou a categoria e nunca enfrentou os melhores da categoria quando foi campeão. Fugiu de lutar contra o Itaker, Romero e Jacaré. Então deixo ele em bom, mas atrás de todos. Cody Garbrandt chegou no UFC invicto e tirando onda, mostrando uma técnica absurda e com um poder de nocaute muito grande para a categoria, e fez uma performance genial quando derrotou o Dominick Cruz e conquistou o cinturão. Porém, Dillashaw, assim como fez com o Renan Barão, bateu 2 vezes o Cody e eles nunca mais foram os mesmos. Então deixo ele em deixa a desejar mais em primeiro da categoria por ter sido campeão e ótimas performances no seu auge. Georges St-Pierre, é top 5 sem dúvida. E na minha opinião, seu QI de luta foi um dos melhores que já vi. Não considero ele genial em alguma área específica, mas por ser bem completo e sempre ter lutado de forma muito inteligente, eu acho que coloco ele na categoria genial. Não considero ele um dos tops 3, mas acho que ele seria o 4. Então deixo ele liderando a categoria genial. Acho que a única coisa que pesa contra ele na minha opinião é que achei que a vitória dele sobre o Joe Hendricks foi garfo e ele se aposentou com essa má impressão. Acho que se ele tivesse continuado e conseguido mais algumas defesas de cinturão poderia ter entrado no top 3 da história. Tyron Woodley hoje em dia é só motivo de piada, mas lembro que no seu tempo como campeão, muita gente considerava ele o cara muito difícil de vencer, e eu era uma dessas pessoas. Woodley, gostando ou não dele, sempre pegou o próximo contender e nunca conseguiu escolher quem queria enfrentar enquanto estava como campeão e não travou a categoria. Então eu achava ele um bom campeão. Então deixo ele na categoria bom, atrás do Francis Ngannou. Khabib para mim é simples. Ele é gênio. O cara se aposentou invicto e sendo dominante. Porém, atrás de todos na minha opinião por ter se aposentado cedo e que poderia ter sido maior do que foi até. Mesmo já sendo gigante pro esporte. Agora o recordista de nocautes no UFC, Derrick Lewis.
O cara tem uma mão de marreta. Porém, ele como lutador tem que estar na categoria deixa a desejar. É um lutador que depende de uma mão e que tem dificuldades com strikers técnicos e grapplers também. Mas deixo na frente do Jairzinho por ter melhores desempenhos. Max Holloway, o abençoado. Eu gosto demais desse lutador e na sua última luta contra Gaethje, ele deu o nocaute do ano na minha opinião conquistando o cinturão BMF na categoria de cima. E em sua próxima luta vai ter a chance de recuperar o cinturão dos penas novamente e aumentar ainda mais o seu legado. Mas hoje eu já o coloco ele como genial, mas no final da categoria. Sean O'Malley é um excelente striker, até genial no boxe para o MMA, mas ainda é um campeão recente que para mim perdeu para o Petr Yan e ainda vai enfrentar os melhores grapplers da categoria para se testar. Então vou deixar ele em bom ainda, mas na frente do Pettis pelo seu potencial e atrás do Pantoja que já se testou mais ao meu ver. Ben Askren é cu de cachorro. Bom na luta agarrada, mas com uma capacidade de trocar soco de uma criança que nunca treinou na vida. Eu senti agonia de ver esse cara lutando e não conseguia ficar sério vendo as lutas dele. Além de ter uma das piores passagens do UFC que já vi. Agora vamos falar de Israel Adesanya. Cara, a fase está bem ruim. Mas ele é gênio. Não tem como colocar ele abaixo disso. Fico na dúvida entre colocar ele antes ou depois do Max Holloway. Prefiro o Max, mas Adesanya teve mais defesas de cinturão, então deixo na frente. O cara é muito gênio na trocação, mesmo eu achando que seu auge tenha ficado já no passado. O próximo é o campeão Alex Poatan Pereira. Chama ou não chama? Chama, mas vamos deixar para a parte 2, o vídeo já está bem longo. Quero ver nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês concordam e discordam, o que acham desse formato. Mas principalmente deixem o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para geral. Preciso do apoio de vocês nesse novo canal para trazer mais conteúdos e com melhor qualidade, pois ainda estou se ajustando. Conto com vocês e valeu galera, até a parte 2, fui!